O tema dessa aula é encontros vocálicos e encontros consonantais. Primeiro ponto, encontros vocálicos. São sequência de sons vocálicos, vogais e ou semivogais, que ocorrem em muitas palavras da língua portuguesa e classificam-se em ditongo, tritongo e hiato. Então, o primeiro ponto a ser observado é que encontros vocálicos tratam do encontro de vogais e ou semivogais. Então, a gente vai ter encontros vocálicos com vogais e encontros vocálicos com vogais e semivogais. Eles ocorrem em muitas palavras da língua portuguesa e vão se dividir em três grupos: os ditongos, os tritongos e os hiatos. Os ditongos são os encontros de vogais e semivogais. Embora o conceito trate de vogais e semivogais pronunciadas em uma só sílaba, se nós recapitularmos os conceitos de sílaba e de vogal, nós saberemos que eles devem sim ser pronunciados em uma só sílaba, porque toda sílaba tem que ter vogal e a semivogal vai acompanhar a vogal nessa sílaba, então. Então, nos exemplos aqui, nós temos orai, um encontro de vogal e semivogal; séria, encontro de semivogal mais vogal; estouro, encontro de vogal com semivogal; e inócuo, encontro de semivogal com vogal. Percebam que é encontro por quê? Porque as duas estão uma ao lado da outra, e assim elas permanecerão na divisão silábica. Os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes. Crescente, quando a ordem em que aparece essa vogal e semivogal for semivogal primeiramente e depois vogal. Então, o ditongo ele vai partir de uma semivogal para a vogal, e aí disse que o ditongo é crescente. Para ficar mais claro esse conceito, é só recordar que semivogal, o prefixo semi vem de metade, como se fosse uma meia vogal. Isso se deve ao fato da pronúncia. Geralmente, a semivogal ela tem uma pronúncia encurtada. Por isso, quando você tem uma semivogal primeiramente e em seguida uma vogal, nós damos o nome de ditongo crescente, pois há uma evolução do som de menor intensidade para maior intensidade. São exemplos: adequado, semivogal, vogal; régua, semivogal, vogal; sério, semivogal, vogal; e nívea, semivogal, vogal. Recordemos do conceito de semivogal, já falado em aulas anteriores. Semivogal é o quê? É a letra I ou U, escrita ou falada. Nos exemplos aqui, nós temos o U nessas duas palavras e o I nessa palavra, que são as letras escritas. Eu consigo visualizá-las. Então, semivogal, U ou I, falado ou escrito. No caso aqui, escrito. E aqui nós temos um falado, uma E, uma letra E, mas cujo fonema dela é som de I. Então aqui nós temos um I falado, por isso ele é semivogal, acompanhando a vogal. Já os ditongos decrescentes, a ordem é inversa. Primeiro vou localizar a vogal e posteriormente a semivogal. Então, pauta, vogal, semivogal; feixe, vogal, semivogal; gratuito, vogal, semivogal; órfão, vogal, semivogal; e pônei, vogal, semivogal. Atente aqui também, letra U escrita, letra I escrita. Aqui temos a letra U e a letra I escritas. Nesse caso aqui, para diferenciação, vai para a pronúncia, para a intensidade. Gratuito, percebam que o U tem mais força, por isso ele é a vogal, e o I é semivogal. Órfão, um O que representa a letra U foneticamente. Órfão, você pronuncia como se fosse U. Por isso é semivogal, U falado. E pônei, a letra I escrita. Então, semivogal, letra U ou I, escrita ou falada, que é o caso do O aqui. Os ditongos também podem ser classificados como orais ou como nasais. Qual é a diferença de um para o outro? O ditongo oral, o ar sai todo pela boca. A pronúncia é somente boca. Toda pronúncia é pela boca. Toda emissão de voz, o ar sai pela boca. Já o nasal, parcialmente a nariz. Há uma pronúncia um pouco nariz também. Para fins de macete, para conseguir diferenciar bem, o segredo é só levar o dedo próximo ao nariz e pronunciar essas palavras. Quando você leva o dedo próximo ao nariz e pronuncia essas palavras, por exemplo, a palavra biscoito, azeite, céu, anzóis, você não vai perceber um sopro sobre o seu dedo quando você aproxima ele do nariz. Porém, se você pronunciar as palavras aqui, união, pães, estavam e tem,
é possível perceber um pequeno sopro sobre os dedos. Isso indica uma nasalização. Quer dizer que parte desse som também é pelo nariz. Essa é a diferenciação dos dois, é a questão de pronúncia. Bom, seguindo, o próximo encontro vocálico é o tritongo. O que vem a ser o tritongo? O tritongo é uma vogal entre duas semivogais. De um macete assim para lembrar, é um sanduíche de vogal. Então nós temos uma semivogal no início, uma vogal e outra semivogal. Temos semivogais nos extremos e uma vogal no meio. E aí, nos exemplos nós temos Uruguai, U semivogal, A vogal e I semivogal. Averiguei, U semivogal, letra E vogal e letra I semivogal. Enxagou, U semivogal, letra O vogal, letra U semivogal. E aí a gente sempre recorda aí o conceito de semivogal. Letra U ou I, escrita, que é o caso dos exemplos aqui, ou falada. Os tritongos também se dividem em orais e nasais. Tritongo oral, quando o ar sai todo pela boca, vale o mesmo macete aí do ditongo, levar o dedo próximo ao nariz e pronunciar as palavras. Exemplo, Paraguai, averiguei e quais. Nessas palavras vão perceber que você não nota um sopro no seu dedo aí. E também pode ser nasal. O ar vai ser parcialmente pelo nariz. E aí o mesmo macete, levando o dedo próximo ao nariz aí, vocês vão perceber um pequeno sopro sobre os dedos. Saguão e enxaguam. Aqui percebam que nós temos o semivogal escrito e falado, no caso do O aqui. Aqui eu tenho um U escrito e um M com som de U, ou seja, uma semivogal fonética. Então esse M tem som de U, por isso ele é classificado como semivogal. Nos tritongos nasais terminados em UAM e UEM não se registra graficamente a segunda semivogal. Não registra graficamente por quê? Porque você não escreve ela utilizando uma letra U ou a letra I. No caso aqui do enxaguam, o M tem som de U, mas você registra com M. Só que, foneticamente, você tem uma semivogal, porque ela tem pronúncia de U. Enxaguam ocorre a mesma coisa. Embora seja a letra M, aqui não se trata de somente uma nasalização, mas sim a indicação de uma semivogal fonética, uma semivogal com som de I. Ela é fonética por isso, que embora não seja escrita propriamente a letra I, você nota, você ouve como I. Por isso é semivogal fonética. O som dela é de semivogal. Bom, o último aí dos encontros vocálicos, o hiato, é uma sequência de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Sílabas diferentes por quê? Porque, como eu falei lá no conceito de sílaba, a vogal ela é núcleo de sílaba. Se eu tenho a sílaba e a minha letra, que é uma vogal, ela necessariamente tem que estar de sílabas diferentes, pois não pode ocorrer duas vogais na mesma sílaba. Então, Saara, vogal, vogal, compreendo, vogal mais vogal, raiz, vogal e vogal, saúde, vogal e vogal. Então, o hiato ele é um encontro de vogais. Bom, o acordo ortográfico ele faz menção a vogais I e U tônicas isoladas na sílaba quando precedido de tongo, mas não como hiatos. O que quer dizer isso? Que o acordo ortográfico ele faz uma menção sobre esses letra U aqui, neste caso aqui de feiura, de baiuca, de tuiuiu e piauí, ele faz a menção dessas letras como I ou U tônicas, mas não como hiato. Por quê? Porque se a gente observar, essa letra U ela é precedida por uma semivogal, a letra I. Logo, ela foge ao conceito de hiato, porque o hiato é o encontro de vogais. Aqui a gente tem o encontro de uma vogal e uma semivogal separadas em sílabas. Isso porque essa semivogal faz parte da primeira sílaba e esse U é uma vogal plena, ele está sozinho na sílaba. Então aqui a gente foge ao conceito de encontro vocálico e também fugiria do conceito lá de tongo, porque nesse caso aqui elas não permanecem na mesma sílaba e foge à regra. Então esse U aqui ele não é classificado como hiato. Por fim, para a gente encerrar esse conteúdo, vamos revisar os encontros que foram falados aí. Ditongo, então a vogal e semivogal. Se são vogais e semivogais, tem que estar na mesma sílaba, já que se eu separá-los, eu terei duas vogais. Já toda sílaba tem que ter vogal. Então, na palavra série, por exemplo, a sílaba
R e E, nós temos uma semivogal e uma vogal. Na palavra pônei, nós temos uma vogal e uma semivogal. Daí a classificação dos dois aí no primeiro crescente, porque eu tenho semivogal mais vogal, há uma evolução da semivogal para vogal, uma crescente aí na pronúncia. E no pônei eu tenho uma decrescência na pronúncia, da vogal para semivogal, já que a semivogal é menos intensa. O segundo encontro vocal que nós vimos foi o tritongo. Esse não altera a ordem, é sempre semivogal, mais semivogal na sílaba, já que essas semivogais ela vai acompanhar a vogal da sílaba. Então temos Uruguai e Saguão. E por fim, o último que nós vimos foi hiato, que é o encontro de vogais. E por serem vogais, elas têm que estar em sílabas diferentes. Exemplo, Saara, compreendo, raiz e saúde. Bom, além disso, nós temos os encontros consonantais. O que é encontro consonantal? É encontro de consoantes. Então, encontro consonantal é encontro de consoantes. Enquanto o encontro vocal se trata de encontro de vogais, o encontro consonantal é encontro de consoantes. Esse encontro consonantal também se subdivide em 3 grupos. Os encontros consonantais perfeitos. O que são encontros consonantais perfeitos? São quando essas consoantes elas pertencem à mesma sílaba, mesma divisão silábica, elas permanecem juntas. São os encontros inseparáveis, por isso são chamados perfeitos. Já os encontros consonantais imperfeitos, nosso segundo grupo aqui, são aqueles encontros consonantais separáveis. São consoantes que separam-se e cada uma vai ficar em uma sílaba na divisão silábica. Por exemplo, afta, absoluto, aritmética, advogado. Percebam que eles estão juntos na palavra, está próximo um do outro, mas na separação silábica há uma divisão. Por isso que eles são chamados de imperfeitos, porque eles são separáveis. Já os encontros consonantais mistos é quando eu reúno os dois anteriores, o encontro perfeito e o imperfeito, em uma mesma palavra. Exemplo, displicente, destro e perspectiva. Percebam que eu tenho, no caso de displicente, um encontro consonantal imperfeito entre o S e o P, e um encontro consonantal perfeito entre o P e o L. Assim como eu tenho um encontro consonantal imperfeito também entre o N e o T. Aqui, outro caso também, eu tenho um encontro imperfeito entre o S e o T, e um encontro perfeito entre o T e R, que permanecem juntos na divisão silábica. Aqui eu tenho um encontro perfeito primeiramente, o R e S, permanecem juntos na separação silábica, e um encontro imperfeito entre o S e o P, pois se separam da divisão silábica. Bom, aqui finalizamos. É só enviarem as dúvidas e faremos outros vídeos aí esclarecendo.